nova geração ia ficar bom. No último vídeo eu expliquei o início do jogo, um pouco da trama principal e as motivações do protagonista, e também um pouco da jogabilidade e a recepção do jogo na época do lançamento. Enquanto eu continuo aqui avançando na campanha, eu vou trazendo algumas informações e curiosidades. E uma bem interessante é a cultura do Street Racing. Durante o século XX, com a popularização dos automóveis, as corridas de rua começaram a se tornar um fenômeno em muitos países. Pessoas saíam à noite com seus carros modificados para desafiarem-se em competições clandestinas, surgindo assim o famoso Street Racing. Esse cenário ganhou força nos Estados Unidos, mas também enfrentava a repressão das autoridades, o que tornava as corridas ainda mais emocionantes. Na Califórnia, onde a cultura automobilística é forte, houve prisões em massa de pilotos de rua nos anos 50 e 60. Enquanto isso, no Japão, o Midnight Club popularizava ainda mais essa cultura, tornando-se um símbolo mundial. A febre do Street Racing se espalhou e revistas especializadas começaram a surgir, trazendo artigos sobre tunagem, customizações e modificações. E nesse mesmo contexto, em 2001, Velozes e Furiosos contribuiu para a disseminação da cultura automobilística e do tuning em todo o mundo. Muscle cars, a serious part of the California culture. Now police say illegal street racing poses a real safety threat. So cops east of LA are cracking down, impounding cars, and making sure some violators never get them back. Jonathan Hunt is live. For some bloody-minded idiots out there, it has to be even further measures. So I'm not ruling it out. A vinhata colou aí. O estúdio Black Box assumiu o controle em 2002 e decidiu abraçar de vez o mundo do Street Racing e da tunagem. Com um time determinado, surgiu o Need for Speed Underground, um verdadeiro marco inspirado no primeiro Velozes e Furiosos. O jogo ofereceu a combinação perfeita entre corridas emocionantes e uma história envolvente. A equipe não queria desperdiçar o potencial de atingir um público ainda maior, e assim, o desenvolvimento de Underground foi tratado como um reboot para a franquia. A partir desse momento, a franquia entrou em um caminho incrível, conquistando os corações dos amantes de jogos de corrida e tuning. Agora, voltando para o jogo, eu vou ter que falar sobre uma questão que me incomoda muito nos jogos, que é a repetição exagerada. No caso dos jogos de corrida são as pistas, especialmente as de circuito. Apesar dos ambientes serem bem feitos e bonitos, ficar correndo no mesmo lugar toda hora é realmente cansativo. Acredito que poderia haver uma variedade maior de pistas para tornar a experiência do jogo mais emocionante e desafiadora. Afinal, a diversidade de cenários é um dos elementos que fazem os jogos de corrida serem tão incríveis. Imagina só poder explorar diferentes ambientes, sentir adrenalina em locais únicos e variados. Isso adicionaria uma camada extra de empolgação e evitaria que a jogatina se tornasse monótona. O Underground 2 viria a corrigir muito desses defeitos, mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu já baixei essa música, mas do nada essa música
tenho mais uma crítica para fazer, e dessa vez é direcionada à Toyota. No jogo, praticamente não há nenhum sistema de dano nos carros, no máximo podemos ver alguns arranhões e vidros quebrados. E sabe o porquê disso? A Toyota simplesmente se recusou a permitir que seus carros fossem danificados no jogo. Eles tinham medo de que isso prejudicasse as vendas da empresa, e chegaram até a ameaçar processar os desenvolvedores caso isso acontecesse. É uma pena, pois um sistema de dano bem feito poderia adicionar uma dose extra de realismo e emoção às corridas, mas infelizmente tivemos que nos contentar com carros impecáveis mesmo depois de batidas e colisões intensas. Apesar das críticas à inteligência artificial dos oponentes e à repetição das pistas e músicas, Underground conquistou o coração de jogadores e vendeu cerca de 15 milhões de cópias e recebeu o prêmio de melhor jogo de corrida. Sua influência foi imensa, abrindo caminho para os próximos títulos da franquia. Esse clássico envelheceu bem e continua sendo uma experiência incrível para quem joga até hoje. Agora eu vou falar um pouco da minha campanha, né, como é que ela está se desenvolvendo. Eu já estava aqui com quase que 20 corridas e já tinha liberado alguns veículos e eu fui verificar aqui e me interessei bastante por esse Lancer da Mitsubishi. Bom, tudo que eu troco, se eu for trocar de veículo aqui, os acessórios, equipamentos, tudo de configuração que eu tenha feito no meu veículo antigo, ele automaticamente passa pro veículo novo, né? Eu acabei modificando aqui algumas coisas como cores, coloquei uns adesivos ali do lado, deixei ele mais estiloso e fui pro teste de pista, fui fazer uma corrida aqui para saber se realmente valeria a pena eu fazer essa troca, né? Comecei aqui com uma drag, apesar de eu ter errado algumas marchas aqui, eu não senti que o veículo era tão bom quanto o Golf, acabei me arrependendo dessa troca, tive que voltar lá para a oficina, e aqui na oficina eu fui ver aqui como é que estavam as opções de veículo, o que eu poderia escolher mais, e acabei escolhendo aqui o Tiburon. Ele é um veículo que também está no Need for Speed Underground 2, a minha memória aqui, se não me falha a memória, já joguei com ele. Fiz algumas alterações, tal, troquei alguns adesivos aqui, deixar ele mais estiloso. Coisas que já tinham liberado, eu não tinha colocado ainda no meu Golf, né? Acabei colocando nele aqui. E fui pra corrida, né? A primeira corrida que eu peguei aqui foi uma de drift. Acabei gostando do veículo, né? Pelo menos a de drift aqui, ele tem uma dirigibilidade muito boa. Ele faz bem as curvas aqui, obedece bem os comandos, não é um carro tão duro, ele é mais flexível, mas o que eu queria saber mesmo é se ele corria bem, como é que ele se comportava em uma corrida de rua normal. Peguei uma drag aqui e gostei bastante, ele tem um desenvolvimento bom, apesar de não ter uma largada muito boa, mas no decorrer da corrida ele vai ganhando velocidade. Gostei bastante e vai ser o meu veículo daqui pra frente até que saia um novo, né? Outra coisa que acabou liberando aqui depois de 20 corridas é o ranking. Eu entrei no ranking aqui e tô em 10º. Lá no primeiro lá, né? Derrotar o Lazio. Vou ficar de olho aqui no jogo, né? Com esses nomes aqui. Começando pelo Kurt, que é o 9º. Não sei como é que funciona a dinâmica do jogo aqui. Se eu vou enfrentar esse pessoal do ranking aí num torneio ou numa corrida mano a mano. Mas eu creio que corrida mano a mano não, porque até agora não teve nenhuma corrida desse tipo, né?